Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Nós temos que compreender quando se fala no reino, o reino dos céus, o propósito se cumpre dentro do tempo do Senhor. E a palavra diz: de geração em geração ele não precisa de mais tempo para conhecer a índole humana. Mas nós, quando buscamos e há disposição em buscar e praticar, ele sempre nos revela o seu propósito no devido tempo. Para compreendermos esta palavra, o que ele quer nos dizer, nos tempos de José, na verdade, ali estava para governar o Egito. Nos tempos atuais, a sua vontade não é que venhamos a governar o Egito, mas na verdade façamos transformar o Egito numa nova terra, um novo céu. É a promessa que quando o seu reino vem, não de forma visível até a terra, a palavra diz, a transformação, porque quando se manifesta a sua luz na terra, se dissipa as trevas, a ignorância, aonde a incumbência daqueles que anunciam a sua verdade nos últimos tempos é transformar o Egito numa nova terra, num novo céu, é transformar com que sua vontade seja feita tanto no céu como na terra, aonde não há divergências, o povo unido numa só fé, num só batismo, num só propósito, num só coração. Assim, quando se faz analogia que para sermos edifício do Deus Altíssimo é através do construtor, aonde ninguém pode colocar outro fundamento, está dizendo que se aqueles que estão edificados por outro alicerce, onde o Senhor não é a pedra angular, aqueles que rejeitam, não ficará pedra sobre pedra, assim nos diz o Senhor. Não são tempos de reforma, são tempos onde as pedras cairão, aqueles que estão sobre outro alicerce. Não há mais tempo para impiedade na face da terra. Esta é a visão que o Senhor nos dá dos últimos tempos, aquilo que Ele está a proceder. Todo aquele que está segundo o seu chamado, a compreensão daquilo que Ele está a operar na terra, a compreensão de que Ele está acabando com tudo aquilo que é de corrupção, tudo aquilo que se corrompe, tudo aquilo que segue segundo o padrão deste mundo e não está segundo os preceitos do Senhor. Não há oportunidade se não se arrependerem. Dia após dia, é como se as muralhas, os muros de divisões daqueles que dizem que haja liberdade criaram as muralhas são derrubadas, porque as muralhas, a finalidade que os homens fizeram as muralhas para que o povo se dividisse, para que o povo não vivesse unido segundo o propósito do Senhor. E o Senhor é aquele que derruba todos aqueles que fizeram as suas diversidades, que num discurso falso dizem que é para liberdade e para edificação do povo, enquanto na verdade está lhes causando ruína e destruição. Tanto os que encabeçam essas inverdades, aqueles que se julgam ser líderes
que na verdade dizem ser cabeça, mas não são cauda, porque aquele que faz cabeça por si, o Senhor o reconhece como cauda, porque ele não está segundo a verdade. A palavra diz que aqueles que estão subordinados a Cristo Jesus, ele é a cabeça daqueles que estão com a sua mentalidade, aonde ele é aquele que se opõe àqueles que são mentirosos, arrogantes, presunçosos, que pressupõem de si mesmo e que dizem em liberdade, mas não há liberdade para eles, porque segundo a mentira, eles estão como escravos e procuram escravizar a muitos. Aonde a palavra diz que quando aquele povo saiu do Egito, o vulgo estava entre eles. Na verdade, eles saíram de um trabalho de escravidão que estava no Egito, mas ali no deserto eles continuavam com a mentalidade escravizada, continuavam fazendo rebelião, como a palavra diz ali da rebelião que fizeram ali contra Arão, sempre contra Moisés, aquele que na verdade estava a instruí-los a sair da escravidão, mas eles estavam sempre como murmuradores. Por isso nós temos que compreender qual a visão daquilo que o Senhor está a proceder. E a visão para os últimos tempos é para que o Egito transforme numa nova terra e no novo céu. E todos aqueles que não queiram sair do Egito serão expulsos, irão para o Egito do rei de Sodoma, aonde ali a sua alma já morta, porque não enfrentará o inimigo, não consegue enfrentar o último inimigo, que é a morte. A segunda morte lançará no fogo. Mas antes desta segunda morte, a palavra nos diz que haveria não a ceifa final, mas que seria expulsos todos aqueles que agem na impiedade, todos aqueles que se opõem e que queiram continuar na escravidão e no Egito. O Senhor está expirando, estão sendo como nos tempos de Ananias e Zafira por mentirem ao Espírito. São tempos em que eles expiram. O anjo está a passear, o anjo com a foice afiada, e eles são ceifados. E então o anjo entregará naquele grande dia que somente o Pai sabe, que as datas são exclusividade do Senhor, e a morte os entregará para que sejam lançados no lago de fogo, aqueles que enganaram e seduziram o povo. Assim como aqueles que perseverarem na tolice de seguir aqueles que são tolo, que seguem o seu Deus, que é o pai da mentira, assassino desde o princípio, o diabo, todos aqueles que o seguirem e não se arrependerem dos seus maus caminhos e alcançarem a Jesus Cristo, que faz expiação pela culpa dos pecados e os mantém selados para alcançar a redenção, irão para o mesmo lugar que estes, aqueles que são adoradores da besta e têm seu nome escrito ao invés do livro da vida na terra, e perecerão, porque o Senhor está preparando um novo céu, uma nova terra para aqueles que não se entregaram ao Egito, mas antes estão no Egito seguindo aquele que nos amou primeiro, e assim ele está preparando um novo céu e uma nova terra. São tempos onde todo Egito
cai por terra e o Senhor prepara um lugar para aqueles que nele depositam a confiança.